Ele já ficava pequenininho assim no Saraca, já esperando o negócio. Aqui ele já tava aqui me esperando, já falava, pai, quando eu vou poder descer o Saraca? Peraí, tá valendo, tá valendo já? Tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Opa, então nós estamos aqui com o Fabinho Gouveia, SBC, São Bernardo do Campo. sou de São Bernardo do Campo, mas 15 anos vivendo na Cantareira, né? Posso falar que eu sou o Fabinho SBC da Cantareira. Conexão Cantareira, direto aqui. Paixão, Tamo primeira junto, vista. Fabinho. Isso aí. Mais uma Prazer figurinha aí. que nós vamos colar no álbum da Cantareira aí. Prazer estar com vocês aí, tal, contar um pouco da história aí, da minha vida aí na Cantareira, na construção com muitos amigos, rolê, criando filho, enfim. Então fala pra nós, como começou a bike? Vamos começar na bike e depois a gente vem pra cá. A bike, começou em 97, eu fiquei um tempo parado, assim, não parado total, mas andando muito pouco de bike. Mas aí em 97 nasceu minha filha, eu falei, preciso voltar a andar de bicicleta, comprei um Mas mountain antes você andava bike. no racing, é isso? Não, nasci no BMX, né? Desculpa, vamos Isso. falar essa parada. Comecei no BMX, muito novinho, pistinha de BMX do bairro, a gente começou andando e vi que era aquilo que eu gostava. Eu pedia muito pro meu pai me ajudava, me incentivava, me levava para as corridinhas, comecei a ir para as pistas de BMX, né? Sou da época da Caloi Cross, depois São Bernardo, isso aí em São Bernardo. São Bernardo, né? Que é uma cena forte de BMX em São Bernardo, Comecei, né? Tem tua sim, pista lá também, sim. o passo municipal, né? Comecei andando lá também, né? A gente era muitos amigos que andavam de BMX na época, inclusive tem um aí que andava com muito novo, que é o Ferlin. Hoje ele tá morando lá fora, é um cara que era da cena, trouxe ele era do BMX, mountain bike, trouxe pro downhill, hoje tá aí, tá morando até fora aí no Canadá. E a gente andou muito na pistinha de BMX lá de São Bernardo, que na realidade não era uma pista de BMX, era uma pista overall, skate e bike. No passo municipal? No passo municipal, né? Pode Que ter. existe até hoje, né? Uma referência brasileira de pista, né? E quem que era os locais dessa época lá? Putz, Os ali caras que era, mandavam na pista lá do a BMX. gente via lá, era o Arabiano, na época tinha o Narina, que era um cara referência lá, que andava de skate, os caras eram tudo Narina do envolvido. skate, envolvido forte, né? Envolvidaço lá, enfim, tinha muitos caras. E aí eu gostava muito do vertical, mas eu era muito terra, né? Eu gostava da terra, gostava de pular. E aí comecei a ir para as pistas de BMX, Calói, a pista do Morumbi, a pista da Marginal Tietê ali, da Monarch e tal. E fui indo. E aí, em 86 comecei a correr mais sério. Em 87 comecei a correr o campeonato que era a Taça da ANAP de bicicross. E aí até me consagrei vice-campeão. Olha. E aí foi um intervalo que eu dei, que eu me dediquei mais à moto, que eu fui pro motocross, enduro. E Mas aí, eu vi uma foto sua ali de XLão 350 aterrorizando a rua ali. eu era, duas rodas, andava de tudo. Fazia wheelie, tinha... eu era, voltando até um pouco da moto, eu tinha parentes da Zona Norte, então eu treinava com o pessoal da Estilo Livre no terminal ali, então foi uma referência aos Magal, caras. né? Magal, Pode crer. Jefão, esses caras hoje, são... Eu andava de mobilete lá, né? Então a gente já era, os caras já estavam nas motos, eu ia de mobilete, depois a gente começou a andar de moto, então os caras, eu usava muito esse treino de andar com os caras lá, né? Então os caras eram referências. E aí comecei, né, sempre andei de moto, corri também, aí fui pra pista, corri de moto de RD 350, fui bicampeão de arrancada força livre de 350, Caraca. você tinha 30 metros para largar e 300 para empinar. Nossa. E mais a bike sempre ali do meu lado, né? Sempre tendo a minha bicicleta, é uma paixão que a bicicleta na minha vida sempre foi uma bike terapia, né? Eu sempre usei a bicicleta como uma terapia boa para mim, né? E comecei a voltar a andar de bicicleta em 97, quando minha filha nasceu. E sempre Você tava com as motos, pô, vou dar uma... Agora eu vou precisar, né? Eu falei, não, quero voltar a Pegar andar de mais, né? bicicleta e tal. Nasceu minha filha, aí deu uma acalmada com as motos. Era uma época que a gente tinha antigamente que não tinha
essa consciência, né? Então a gente não andava de capacete, década de 90 a galera era meia insana. Hoje não sai nem de bicicleta sem capacete, né? A gente tem uns cuidados. E aí voltei a andar de bicicleta, comecei a juntar um grupo de amigos, voltamos a pedalar na rua, fazer pequenas trilhas. E eu já conhecia a Cantareira. Por causa da moto. Por causa da moto, né? Em 92 fui numa festa, num hospício, no pé da serra. Eu tava nessa festa. Você é louco, ainda bem que tem um amigo que estava, que eu sempre conto dessa festa, os caras, pô, não sei. E realmente Eu e o Tinão temos história dessa festa, essa hein? festa Isso aí é mesmo, depois, né? e Lado B, lado B. E foi no hospício, né? A Dentro festa, do no hospício mesmo. Aí eu conheci a Cantareira, fiquei alucinado. Os caras já me convidaram pro final de semana que vem, tinha uma festa no Bar do Pedrão, que eu também não conhecia. Fui pro Bar do Pedrão, conheci o pico, achei demais. Já vi que ali era o lugar de andar de moto. Na semana seguinte já fui pra lá, me apaixonei. Do lado, vamos Do dizer lado, assim, né? né? Porque eu fui Dizer criado na Serra do Mar. A Serra do Mar é um lugar maravilhoso. Só que o clima e o tipo de terreno é um argiloso, então é muito úmido. Quando eu cheguei na Serra da Cantareira, eu me identifiquei muito. E comecei a andar muito na Cantareira, de moto. Fazia qual estilo? Perinho, fazia tudo, aranha, subia lá o morro da vovó, fazia uns lipzinhos pra pular. E aí comecei a participar das corridas que tinha lá no Telhado das O morro da Flores. vovó, que ele descia. Sim, a gente fazia uns lipzinhos, né? Fazia um step-upzinho lá no topo e depois ficava treinando, andava nas corridinhas lá nas piratinhas de motocross que tinha. Extinto o morro da vovó, né? Extinto o morro da vovó, exatamente. E eu sempre olhava lá, via que tinha uns caras andando de bike, sempre andando de bicicleta, sempre marcou isso, né? Umas rampinhas de dirt, eu olhava lá e tal, via uns caras mandando bem, mas eu tava lá no meu grupo de moto, a gente não acabava, né, se conhecendo. E aí, nisso, quando eu voltei a andar de bicicleta, eu juntei um grupo de amigos e em 2000 eu juntei esses amigos e falei, hoje a gente vai conhecer. Viemos em 10 caras aqui na Cantareira. De bike? Tudo de bicicleta. Colocamos as bicicletas, a gente aí já montava, já tava com uma bicicletinha, uma fuzinha, era uma FSK da Caloi. Todos os meus amigos, a gente tinha todo mundo esses tipos de bicicleta. Você andava onde? Já andava, andava na Serra do Mar. Andava só Serra do Mar, ou fazia uns rolezinhos diferentes, ia pra São Roque e tal, mas não conhecia o famoso macaco. Falava, não, hoje a gente vai conhecer um macaco, porque mais que eu andava de moto, eu já respeitava as trilhas de bike. Eu não andava com a minha moto em lugares que andava de bicicleta já na década de 90. E aí falou, hoje a gente vai andar de bicicleta, que eu sei que é uma trilha de bicicleta lá, vamos entrar lá. Comecei a entrar no macaco, puta, legal, tal, puta, mas é só isso e tal. A gente meio perdido. Aí embiquei no drop do Saco Roxo lá, tinha 2 caras lá. E aí, aí fui conhecer, era o Felipe Jovito, um grande amigo, e o André Urso, o famoso Porcelana. 2 amigos que hoje são meus irmãos até hoje. E aí, eles viram que a gente tava perdidão, um monte de amigo. Aí o André falou, não, deixa que eu já mostro. Aí o bicho já se jogou lá de cima, já tomou um puta rola. Aí todo mundo já desceu, todo mundo caiu. Foi aquela, resumindo, viramos todo mundo muito amigo. E senão, semana que vem tamo aí de novo. E virou aquela febre todo final de semana. 15 dias depois, os caras falaram, vou te apresentar um carinha aí e tal. Chama, é seu xará também. O Fabinho, esse aqui é o Fabinho Gouveia Kafta. Aí eu olhei, Gouveia, eu também sou Gouveia. Legal, quantos anos você tem? Tenho. Na época a gente tinha 29 anos. Também tem. Coincidente. Na hora. Se identificamos, viramos puta de uns brother também. E aí ele começou a mostrar, eles começaram a mostrar toda a parte da Cantareira lá. Aí depois de um certo tempo... Mas como foi o primeiro drop no macaco, você lembra? Foi legal. Aí de vocês não conheciam nada. Não chegaram lá e meteram as caras. Não tinha ninguém pra mostrar o caminho. O único que me mostrou capotando foi o André. Já no Saco Roxo. Já no Saco Roxo. Mas antes, lá na entrada, vocês entraram assim. Não, entrou, e até que ali a gente já tava meio acostumado, não achamos nada difícil e tal, achou até... é só isso, achei que era mais coisa. Quando a gente picou lá no Saco Roxo, ele falou, agora o negócio mudou. Lá embaixo tem um pulinho. Vocês já pulam ali, mas cuidado pra não cair, todo mundo já caiu, já se esfregou. No final do Saco Roxo tinha um pulinho que a gente pulava na rua. E aí que se enroscava lá no arame farpado, do outro lado da rua. Todo mundo tem, acho que tem uma cicatriz ali dessa época, né? E aí, começamos a conhecer mais, aí levaram a gente pra Vaca,
Aranha eu já conhecia por causa da moto, mas nunca tinha descido de bicicleta, Purgatório, Trilha da Volta. Aí passou um tempo, né, depois de 6 meses dando lá, o Fabinho falou, hoje eu vou te mostrar uma trilha, que essa aqui é o Saracura, essa aqui é a mais perigosa, essa aqui tem que ter uma experiência, aí vocês vão ver qual que é. Falei, nada me assusta, vamos lá. Puxa, juntamos todo mundo, chegou lá, aí para as caminhonetes, desce na época, os cantareiras, tudo casa baicona, aí eu olhei as bicicletas, a gente tudo de bicicletinha mais simples, assim, a gente não tinha um conhecimento técnico tanto das bikes. Naquela época também não tinha tantos modelos de bicicleta, o downhill estava se formando como bicicletas de downhill, ainda as bicicletas estavam em formação, saindo daquela transição de mountain bike, XC, né, rabo duro, aquela coisa. E, chegamos, conhecemos lá, começamos a descer, a gente, todo mundo de calóizinha. Mas demorei uns 15 minutos para descer o Saracura. De calói? Era calói? Uma baiquinha já era boa. Mas era fuzinha, todo mundo passou um perreio, eu falei, nossa senhora. Mas foi a paixão à primeira vista, daquele momento pra frente, eu aí vendi moto, eu falei, preciso comprar uma bicicleta para andar de bike, já aposentei minha bicicleta. Nisso eu já conheci a Bikers Point, conheci o Juninho de Ilhabela, ele me ensinou tudo que era de bike da época. Andava muito comigo um outro irmão de São Bernardo, que é o Marcel, a gente estava começando junto e tal. O Juninho já vendeu uma bicicleta para ele, já foi me ajudando, a gente já montou. E aí comecei a andar no Saracura. Aí Saracura foi uma E a primeira corrida só, qual foi? Identidade, assim, me identifiquei muito com a pista. Okay. E aí o Fabinho falou, não, porque o ano passado já fiz umas 2 corridas, tem um campeonato Classic Series aí que o Milton tal faz, é o campeonato, né, juntamente com o Campeonato Paulista, um dos melhores campeonatos. Eu falei, vamos lá conhecer e tal. Aí montei a bicicleta, qual que vai ser a primeira etapa em São Luís Paraitinga, depois era Cunha, aí Piquete, Poços de Calda e aí finalizamos no Saracura. Aí se juntamos, vamos para as corridas, Fabinho. Aí se juntava eu, o Fabinho, o André Urso e o Jovito. E começamos Aí nisso os caras eram muito forfã. E eu era do race, e eu era o cara que incentivava os caras, não, vamos pra corrida, os caras... E aí nessa coisa de eles já gostar muito de bicicleta, cantareira, a gente começou a se juntar e começar a ir pras corridas. E aí conhecer todo mundo, conhecer cidades, foi sensacional, uma época muito legal. Então, e aí 2002 foi o primeiro campeonato que eu corri, os caras se destacando na época, que era o Mauro Bergoc, o Ari, o Chan, os caras referência, assim, sempre respeitei. E começamos e dentro do campeonato eu e o Fabinho foi evoluindo esse rolê, a gente foi melhorando, cada etapa a gente foi pegando pódio, já fomos se destacando e chegamos no final do campeonato. Saracura era a trilha que a gente mais treinava, que estava bem já, eu estava há 1 ano já treinando, estava bem. E a gente tinha uma combinação, eu estava em quinto, o Fabinho estava em quarto, a gente precisava de uma combinação pra gente... a gente foi por tudo ou nada, foi a minha primeira vitória numa corrida, eu ganhei a corrida. O Fabinho foi terceiro, ele acabou sendo campeão com 79 pontos e eu com 78 fui vice-campeão. Então, Paulista. Isso não, o Classic Series. Classic Series. E aí foi aí que aí em 2000 e no final de 2002 participei de 2 corridas do Campeonato Paulista, uma no Saracura, que estava muito bem, mas acabei sofrendo acidente nos treinos, trinquei o pulso, mas mesmo assim eu consegui descer, peguei 6º colocado e aí a gente foi se juntando mais e se estruturando mais para as corridas. O Saraca comparado com as outras pistas tem essa comparação ou não? O Saraca, você acha que é mais animal? Não é que é mais animal. O Saracura foi o que me ensinou a andar de bicicleta no downhill, para me ter uma referência que era o downhill, que é bicicleta, como se comportar, posicionamento, respeito. Então, e a identidade, né? Eu me identifiquei demais com aquele lugar, eu gosto demais de lá, né? Mas eu tinha até um tempo atrás, eu tinha um chalé alugado na largada da pista. Então eu vinha lá de Saraca. eu fiquei lá, juntamos
Jovito, um grupo de amigos, a gente alugou o local lá e vivia no pé da serra, lá no pé, na largada do Saracura ali. Naquela conversa que a gente teve antes aqui, você falou que já assistiu o filme do Lupa nos anos 90, lá que você curtia? Meu, o Marcos Paulo Lepiani, né, então um cara que é voltado e tal, ele sempre colocava os filmes e aí começou, né, a gente começou a conhecer, né, aí eu comecei a conhecer o Clebinho, comecei a conhecer todo mundo, né, Terrinha, tantos amigos hoje que a gente nem falar porque vai escapar, porque é muito, são muitos, né, meu, aí foi indo, Dadá, foi, meu, diversos amigos que a gente mantém né, uma relação até hoje de amizade, assim. E aí começamos a conhecer, né? E como eu gosto muito de história, comecei a conhecer mais. Aí os caras falaram, pô, tinha um Lupa, o cara fazia uns vídeos assim, mas como que é os vídeos? Aí começamos a assistir os vídeos, umas edições, muito boas, porque na época, via mais de vídeos, era do Cadeira. O Cadeira era um cara que eu já conhecia antes da Serra, na época de BMX, o Caio Salerno. Eles sempre foram uma referência, acho que, né, bem grande, aí os caras são uma importância aí pro mountain bike aí. E aí comecei, né, existiu o Brazilian Riders, tá, uns puta vídeo legal que o Cadeira fazia. E aí fui conhecer o do Lupa, falei, pô, o Lupa sem estrutura, aí faz uns vídeos desse, porra, achei sensacional, né, o Clebinho no começo dos backflip, né, da onde nasceu o Clebinho, mó molequinho, puta, falar, nossa, que... Eu achei sensacional, né, meu? E até uma cena engraçada, nesse começo da gente já tava com uma biquinha de downhill, a gente falava, vamos lá no Trilha da Torre, quando chegou lá o Clebinho tava fazendo um dual. A gente tava num grupo de amigos, falava, ninguém vai querer correr, então eu vou correr com esses caras. Você? É, os caras tudo de rigideira, tava, tinha uma galera. E o Clebinho fez um triplo lá, e aí me enfiei, aí tava o Yutão, os caras tudo assistindo, e comecei a me enfiar com os caras. E fui descendo, fui eliminando um, eliminando o outro, foi indo. Aí fui pra semifinal com o Gito e tal. Aí eu já peguei um jeitinho de largar lá pra superar os caras com bike rígida, né? Então eu superava eles na largada e depois eles não conseguiam me recuperar. Aí na chegada tinha um triplo lá, eu vim um pouco mais rápido, aí tomei um rola, o Gito passou e ganhou. Caraca, irado. Aí eu conheci o Gito, né? O Gitão, figura, sempre homem Tarzan, sempre correndo só de capacete, luva e sem camisa, né? Até hoje, né? Parceirão aí. E o downhill foi indo. E aí a gente começou a se estruturar, eu já tinha equipe de moto. E aí eu falei, não, eu preciso montar a equipe de bike. E eu tinha um amigo lá em São Bernardo, que era o Ferlin, ele tinha uma loja que se chamava Airstyle. E aí a gente se juntou uns amigos e montamos uma equipe. Trouxemos para Cantareira o Marcelo Suzuki, o Edmilson Meira e mais uns outros amigos que estavam lá, porque essa loja era do lado da FEI. Aí tinha uns amigos que era o Lucas Catarina, que veio de Santa Catarina estudar na FEI, em São Bernardo, fazer engenharia, mas andava de bike. A gente arrastou para a equipe e começou todo mundo a andar. E a gente acabou se destacando, porque a gente se uniu e meio que profissionalizou o esquema. Não, vamos ter uma posição, vamos ter vamos divulgar o esporte de forma organizada, para mostrar o profissionalismo, né? Do lado profissional, né? E nisso, chamou a atenção, eu acabei conhecendo, aí fomos fazer um rolê, me levaram para conhecer o Guaripocaba, Bragança. Puta pista. Aquela lá que o Marcelinho falou, da foto lá. Tem até essa aqui é cicatriz de lá, uma pista alucinada, também foi paixão à primeira vista que eu tive, era para mim a segunda pista de coração, depois de Sará, que é o Guaripocaba. Era numa pedreira bem casca, mas que é aquela pista que você odeia ou ama. Então me identifiquei também pelo tipo de pista. E ali eu conheci um casal chamado Luiz e Claudinha Clemã. Eles são de Alphaville, casal sensacional, de amigos aí que viraram muito, muito próximos da gente. E aí, na época, o Caetano, que era um empresário, já estava querendo trabalhar com bicicletas, ele fez um canal de comunicação na época chamado Bike Zone e convidou um grupo de amigos para a gente montar essa equipe de forma bem profissional, com patrocinadores, com meta, e a gente montou uma primeira equipe, acho que primeira equipe profissional de forma com patrocinadores, prestadores de serviço, com o Bike Zone divulgando e investindo.
esse Bike Zone durou um tempo, e aí depois, também por causa de parte financeira, a gente não conseguiu dar continuidade, e aí a gente, esse mesmo grupo, utilizamos do que a gente plantou com o Bike Zone, a gente montou a equipe Drop. E, isso a equipe dura até hoje, de forma de amigos, que a gente acabou, era eu, Fabinho Alemão, o Guilherme Brandão, o Alphaville, a Vanessa, a Claudinha, o Cleman, o Lucas Catarina, o Jovito, o Yuri Morales, o Edu, o Loureiro, enfim, ainda que eu me lembro de ter mais aí, mas essa era a base, era essa base aí. Em 2004 a gente ganhou praticamente quase todos os títulos de todas as categorias, eu fui campeão paulista, cada um ganhou um título, a gente estava com uma equipe muito forte. Quais os títulos que você tem mais significativos, você considera? Eu campeão paulista? Eu sou bicampeão paulista, né? Ganhei um campeonato, sou vice-campeão brasileiro de 2003, do Caio Salerno. Sou bicampeão da Copa São Paulo, que era da extinta do Repolho. E já ganhei 2 vezes o downhill urbano. E diversas corridas de Santos lá? Santos. Ah, é? Irado, hein? Isso tudo nas minhas categorias. Chegou a Monte Serrat, já chegou a Monte Serrat? Monte Serrat. Eu corri a primeira descida do Monte Serrat, que foi em 2003 eu corri, e corri por 12 anos. Acompanhei quase toda a história do downhill urbano do Monte Serrat, eu acompanhei, estive em todas. Legal. Não corri todas, né? Eu deixei de correr 3 ou 4 etapas, mas praticamente por 12 anos no Monte Serrat e depois mudou? Mudou lá pra agora é o Morro do Pacheco. Você andou na outra? Não andei, assim, eu não me identifiquei, não gostei, assim. Muito travada, enfim, é legal a ideia. Mas assim, a energia que a gente tinha no Monte Serrat era demais, eu achava muito legal de o pessoal te conhecer pelo nome, de ter foto sua dentro das casas, era uma relação muito legal com o morro, assim, né? A gente se identificou, e o formato da corrida era legal, a gente tinha você tinha um horário de 6 horas de cronometragem, então você ia descendo e ia abaixando o seu tempo, então tinha um formato endurance de downhill, assim, que deixava a gente bem empolgados. E dos campeonatos, assim, corri os 3 anos de Mundial Master que teve lá em Balneário. Tinha mais de 60 atletas, terminei em top 9 da minha categoria. Brasileiro, depois corri, meu primeiro brasileiro foi em São Vedelino, que teve esse ano, em 2003. Foi eu, Fabinho Alemão, o Jovito. Provas assim, corri, tinha um dual que era do Sampa Bikers. Esse dual era um dual que durou 10 anos também, o maior vencedor foi o Robert Sgard. A gente largava às 10 horas da noite dentro de um cemitério, descia umas escadas assim, ó. Que louco! Isso era alucinado, esse daí, eu sempre tive vontade. Aonde era esse pico aí? Isso aí foi na cidade de Passa Quatro, era um dual, umas escadas, assim, a gente largava 2 e ia eliminando, a gente trocava de raia. E nessa aí até teve um acidente com um puta brother, que é o Fernando Bongiorno. Ele tem um acidente durante a descida, foi grave, assim, a gente pensou até coisas piores, assim, porque a gente ficou parado quase 1 hora na largada, acho que foi a única vez que eu tive vontade de desistir de uma corrida pensando nele. Essa daí marcou, né, por causa da situação que teve lá com o Fê. O Campeonato Paulista que eu ganhei, que foi em Guaratinguetá, a final, que é a pista de Gomeral, uma pista assim, extraordinária, o local é extraordinário. A gente teve um tempo sem corridas lá e novamente tivemos esse ano, foi sensacional lá, então eu ganhei um Campeonato Paulista lá, a última etapa foi lá em 2003, foi meu primeiro título grande. E as provas que eu tive, né, minha primeira vitória no Saracura lá em 2002 foi sensacional, num pódio que era só brother. Então de casa ali. Não, foi sensacional, aquele dia a sensação foi muito legal, né. E depois os campeonatos do Bike Evolution, que aí marcou também muito minha vida, né. O Marcelinho começou em 2002, juntando lá na Citiolândia e fazendo as provinhas assim. Em 2004 ele fez a primeira corrida no Saracura. E foram 7 edições.
dessas 7 edições eu ganhei 4 e o Fabinho Alemão ganhou 3. Então, Caraca. o que eu não, e as que ele ganhou eu fui segundo. E o que eu ganhei ele foi segundo. Então, isso aí marcou muito nesse campeonato. Então, o Saracura, a gente teve o Fabinho Amigos, negócios à a parte. gente sempre foi rival e amigo. Só que a gente era os rivais que treinavam juntos. Agora é o seguinte, você já tá tomando um pau do outro cara que tá aqui, ó. Cola aí na Esse é meu pequeno. Pessoal, senta aqui do lado do seu pai aqui, ó. 17, né? Dia 3. 17. E aí? Agora aí. E as corridas? Tá direto as corridas também? Então, Seu pai te levou? Ele começou aí agora, né? Na realidade, eu tentei formar a cabeça dele antes, né? Ser consistente para não se machucar. Então, tudo que a gente passei já na vida, a gente tenta passar para os filhos não se machucarem e andar de forma mais segura e consistente. Downhill, né? Sempre andando. E ele é um cara overall, assim, ele anda bem de skate, anda bem de bike, tem aptidão pro esporte. Vamos jogar de skate? Anda bem. E eu também, a gente tem também tem um. Também? Mas é muito focado, Falta, né? Mas você gosta? Adoro. E qual as corridas que você correu aí? Fala aí. Foi o campeonato o paulista, né? Foi o dinossauro. Ele, na realidade, começou a andar de bicicleta com 2 aninhos de idade. A gente Eu ia vi a foto a gente ali, andava tá no Sará. a gente ia pra Alphaville, né? Na casa dos amigos Claudinho e Clemano. A gente tinha uma pista lá de freeride irada, ali foi referência do freeride brasileiro. Começou lá, aqui de São Paulo, com os maiores gaps. E a gente levava ele de molequinho já, botava ele na bicicletinha e botava ele pra andar. Com 2 anos de Com idade? 2 anos andando e já saía Você sem empurrou ele já no gatezinho. naquela biquinha, como é que é? Ele já tava lá, a gente tinha aquela biquinha fixa, uma BMXzinha assim, aí eu falei, aí ele falou, pai, quero largar, você quer ir? Então tá bom. Tava de equipa, aí soltamos ele no gate assim, ele já desceu a milhão. Aí eu vi que ele ia descontrolar, abre as perninhas. Ele abriu a perninha, a bike foi a milhão, aí ele parou, caiu, saiu, eu abri a perninha. Falei, é isso aí. E qual pista que você curte mais andar aí na Serra? Saraca, né? Saraca? Isso aí No dinossauro você deu trabalho pros caras, hein, meu? Deixou Ah, vários velhos pra trás ali, vários pro. O Gabriel de 2013 pra cá ele se pichou, né? Porque ele já começou a correr algumas provas, né? Saracura já correu, já molequinho, já andava lá, acho que com 9 anos já descia o Saracura. E esse aqui pode falar que ele é cria mesmo, que ele desde pequeno, desde pequenininho. Você lembra? Você lembra, cara? Lembro, Tinha molequinho assim? era o 20 verdinha, mas... Já andava. Aí Qual que é? Saracura andava no Saracura de rabo duro, né? Andou irado. muito de rabo duro no Saraca. Foi ter bicicleta de full mais velha, porque não falei, tem um filho mais velho, que é o Diego Gouveia. O Diego também, comecei a levar no macaco com 6 anos, 7 anos, já começou a andar. Andou, quando ele chegou na categoria Elite em 2010, estava andando muito forte. Mas o Diego era um cara que, ele é muito emoção, então ele joga todas as fichas dele na hora do vai. E isso aí acabou machucando muito ele. Ele fica 1 ano sem andar de bike, ele sobe na bike, ele já anda bem. É um cara que se dedicar, anda muito, mas precisa se dedicar. Esse aqui nunca parou, é um cara que tem eu acho que ele tem a melhor cabeça entre eu e meu outro filho, é um cara que não se machuca, é muito focado, aprendeu a ir muito na certeza, não fica hesitando, ou faz ou não faz. Dadá se deu espaço pra fazer entrevista aí. Olha lá, ó, o business. Valeu aí, Ó, Dadá. business. Aqui, ó, Olha lá, ó. olho da tela. Dá E a parceiro gente tá aí. chegando aí nos finalmente aí, aquele esquema, microfone aberto pra você falar o que você quiser, Pô, meu. mandar um recado. Aí eu só tenho que Manda aí, agradecer manda aí cada um. a família cantareira, que eu me considero aí, né? A gente é um cantareira, eu e meus filhos, e Total. meus amigos que eu tenho aí viraram irmãos, todos eles, não dá pra citar tantos aí, mas são muitos. E é legal que hoje a gente acabou formando, o Dadá formou seus filhos na mesma condição que os meus. E tá aí, os moleques estão voando e a gente quer cada vez mais essa bicicleta na vida de todo mundo. E é bike terapia sempre. Só se motivar, né? Conhecer mais o esporte, né? Tem muita pessoa que tá lá em Cantareira, não tem a condição, né, de andar, mas sempre tá ali
mesmo no Pump lá de Maripa, sempre tentando andar. Pô, legal, Isso é legal. 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 Ratoeirinha, né? É, colocar as rateiras pra andar, né? Cada um no seu Bike, nível, né? na sua Bike. condição, né? Isso aí. Legal. Então é a vibe do momento, né? Aí, meu, Valeu, valeu mano. mesmo aí. Aê. Certo. Valeu, mano. Valeu, Fabinho, mano. da hora, cara. Valeu aí. Show. Demais aí, demais aí. Valeu, Dadá! É nóis,